Olá, eu sou Wesley Mendonça, consultor em marketing há mais de 20 anos e hoje eu vim falar um pouco sobre o comportamento humano. Como que o comportamento humano pode ajudar você no planejamento e a tomar as decisões para ter uma campanha profissional. Parece uma coisa muito teórica, mas não é. Você vai perceber, e é muito proveitosa, fica comigo até o final desse vídeo, que você vai ver como você pode aproveitar as dicas que eu vou te passar aqui para melhorar a sua campanha e o seu desempenho e deixar ela muito mais profissional. Bom, aí nós temos Roger Girard, ele define os arquétipos políticos. Em 1977, esse Roger Girard, ele escreveu um livro chamado O Estado do Espetáculo. Se você puder comprar esse livro, eu recomendo. Ele é muito interessante. O que Roger Girard fala sobre os arquétipos políticos? Agora ele sintetizou em 4, que é o herói, o homem simples, o pai e o líder charme. Tá? E como que esses arquétipos são importantes para você na política? Você precisa entender que, quando você vai fazer um trabalho de pesquisa eleitoral, você precisa fazer um alinhamento de imagem entre a imagem que você tem e a imagem que o seu eleitor quer. Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu numa cidadezinha que eu dei consultoria aqui perto. O prefeito, ele já estava no segundo mandato dele. E ele tinha uma aprovação de 76%, é uma aprovação muito alta. O que aconteceu? Ele pegou e lançou para substituir ele, ele tentou transferir voto para uma outra candidata. Só que qual era o problema? Ele, apesar de ele tinha um perfil de herói, uma pessoa tocadora de obra, ele deixou a cidade inteira asfaltada, então ele tinha o arquétipo dele de político era o herói. E a população, só que ele era muito forte, ele era muito enérgico, ele não atendia as pessoas, não dava atenção, não estava nem aí para ninguém, entendeu? Ele não queria saber, o negócio dele era ser eficaz. Como gestor, ele era extremamente eficaz, mas ele não era humano, ele não abraçava, não dava atenção, não estava nem aí, passava que nem uma patrola por cima de todo mundo. E aí a população cansou, ela queria alguém mais humano, mais próximo, que desse atenção para ela, que abrisse as portas do gabinete e assim por diante. Quando ele foi lançar o sucessor dele, ele pegou uma pessoa que tinha o mesmo perfil que ele, de herói, uma pessoa que vinha na mesma sequência dele. O que aconteceu? A população veio um adversário com uma imagem de pai, aquela pessoa que abraçava todo mundo, que resolvia o problema das pessoas, que dava atenção. E a população tinha uma carência muito grande naquele momento de um pai. O que aconteceu? Ele não teve êxito. Apesar de ter 76% de aprovação, ele não conseguiu transferir os votos dele para o sucessor dele, que tinha para a sucessora dele. E quem venceu foi o adversário. Você imagina, o cara com 76% de aprovação deixou a cidade um brinco, ele não conseguiu eleger o sucessor. Porque o adversário dele veio com a imagem alinhada com aquilo que as pessoas queriam naquele momento. E a imagem muda muito, dependendo das circunstâncias. Nem sempre a pessoa quer. Tanto que esse sucessor, essa pessoa que substituiu esse prefeito que tinha 76% de aprovação, ele era pai, mas ele não foi um bom administrador, foi um péssimo administrador. Nas eleições seguintes, o que aconteceu? A população pedia, pelo amor de Deus, para voltar o prefeito anterior, que tinha a imagem de herói. Por quê? Porque a cidade ficou muito ruim. Tá? Ele atendeu todo mundo, abriu as portas do gabinete, todo mundo ficava o dia inteiro lá, atendendo gente lá e assim por diante. Só que a cidade parou. E aí? Aí a população falou assim, não, eu quero alguém que venha resolver os meus problemas. Eu preciso de um herói novamente. E chamaram de volta o prefeito que tinha ficado por 8 anos. E ele voltou e se elegeu. Então, para você ter uma ideia da importância de entender qual é o seu arquétipo, se você é herói, se você é pai, se você é líder charme ou se você é o homem simples, tá? E entender o que a população quer. E você só consegue fazer isso através da pesquisa de opinião pública.
Com a pesquisa, você consegue saber com exatidão qual é o perfil que a população deseja. Se você tem uma imagem de herói e a população deseja uma imagem de um líder charme, por exemplo, ou de um pai, ou de um homem simples, você tem que tentar alinhar a sua imagem com a imagem que a população quer, tá certo? Então, eu vou mostrar para você aqui o homem simples, tá? Homem simples, quem que a gente pode dar um exemplo de homem simples? Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Ele emergiu das massas e chegou ao poder. Ele era um homem simples. Tá? Vou dar um exemplo agora de um pai. Vamos lá. Um exemplo de pai é Getúlio Vargas, por exemplo, que consolidou as leis trabalhistas e todo dia pela manhã falava ao povo pela rádio: trabalhadores do Brasil. Esse era o pai. Ele passava a ideia de protetor e cuidador. Ele tinha um perfil de pai, tá? O arquétipo dele. Vamos falar agora sobre herói. Quem você imagina com um perfil de herói? Por incrível que pareça, Fernando Collor de Mello tinha esse perfil. Ele surgiu de um momento em que o Brasil passava por uma alta inflação, entre outras mazelas, né? E com o codinome de Caçador de Marajá, você lembra disso? E personalidade audaciosa, ele tinha uma personalidade muito forte, ele prometeu passar a limpo o país e avançá-lo para a prosperidade. Não foi isso que ele prometeu? O arquétipo dele era de herói, então, naquele momento. Mas ele tinha ali também uma coisa de líder charme, né? Porque ele era aquele cara galanzão e tal. Então ele tinha esse perfil, tá? Vamos lá. Líder charme é aquele que, com sua presença, beleza e carisma, consegue despertar o encantamento e a persuasão. Juscelino Kubitschek, a maioria de vocês não vão lembrar dele, talvez eu lembro muito pouco também, mas ele era tido como um líder charme, ele exercia isso. O Fernando Collor de Mello, o Aécio Neves também, têm um perfil de líder charme, tá certo? Em 1989, quando Lula enfrentou Fernando Collor de Mello, tá? Qual é a sensação que você tem vendo essas duas imagens aí? Lula, que vinha como um homem simples, e Collor, que vinha como um herói. Lula perdeu as eleições para a presidência em 1989, porque as pessoas queriam um herói, certo? E a imagem do Lula não transmitia essa imagem de herói. Ele tinha uma imagem, ele não cuidava disso, ele era bem trabalhador mesmo, né? Ele vinha representando a classe dos metalúrgicos e dos trabalhadores, e naquele momento o Brasil não queria isso, a gente vivia uma inflação extrema, era um caos o Brasil. Naquele momento em que Fernando Collor chegou. E ele todo galanzão, aí, com esse perfil meio de líder charme e com um discurso muito forte de herói, porque, na verdade, a personificação desse cara era de herói, mas ele tinha um biotipo de líder charme. Mas o que ele fez? Ele se transformou no herói, o discurso dele veio para herói, e aí ele convenceu as pessoas como herói. Por quê? Porque ele precisava mostrar que ele ia resolver o problema das pessoas. E aí ele alinhou a imagem. Quando ele fez esse alinhamento de imagem, ele conseguiu ter a atenção do eleitor, e o eleitor foi lá e passou e votou nele. Lembra disso? Fernando Collor surgiu no movimento que passava por alta inflação. E aí esse Caçador de Marajá foi muito forte nesse momento. Aí olha só, em 2002... Olha o que aconteceu em 2002. Em 2002, o nosso amigo Lula se transformou. Olha lá, aquele cara trabalhador se transformou nesse mega empresário executivo, com barba, com paletó, com um discurso muito elaborado em cima do herói, né? Lula voltou a se candidatar a presidente em 1994, lembra disso? Depois que ele perdeu para o Collor, e em 98, e perdeu as duas eleições para o Fernando Henrique Cardoso. E aí, o que aconteceu? Em 2002, ele contratou um cara chamado Duda Mendonça. Duda Mendonça veio e fez assim: vou dar um banho de loja em você, vou alinhar você, vou trazer a sua imagem
por uma imagem que a população quer. E a população naquele momento, as pesquisas indicavam que a população queria um herói, porque tinha saído lá, ela estava feliz com o Plano Real, ela estava satisfeita com tudo isso e o Lula veio e ele conseguiu convencer, através de uma mudança radical da sua imagem, através de quem lembra do vice, o vice dele que veio do Sul, o vice dele tinha perfil de herói. Ele conseguiu convencer e mostrar para os empresários que ele não ia ser radical, que ele ia continuar o crescimento do Brasil e continuar o trabalho feito porque o Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, quando ele entrou, ele conseguiu, através do Plano Real, tirar o Brasil da inflação. E a população tinha medo. E aí, quando o Lula ele voltou, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi aquela carta ao povo brasileiro. Ele assumiu que ele não seria radical. E ali naquele momento, com aquela carta, com o discurso dele, com o vice dele, com ele, né, a forma como ele mudou a imagem dele, ele conseguiu convencer as pessoas e aí as pessoas se permitiram acreditar nele. Ele conseguiu alinhar a imagem dele. Naquele momento, ele ganhou o voto das pessoas. O inconsciente das pessoas falou assim: agora eu vou nele, agora eu vou dar um voto de confiança para ele, né? E colocou ele no poder e ele conseguiu se reeleger, né? Agora, olha só, eu trouxe aqui essa imagem de alinhamento aqui da Dilma. Olha a mudança radical que fizeram nela. Antes, quem era a Dilma, na época de ministra, né? E depois, na época da campanha. Se ela não tivesse feito esse alinhamento de imagem aí, eu não estou falando que a pessoa tem que sair, se desconfigurar, ou porque é feia ou bonita e tem que ficar bonita, linda e maravilhosa. Não. A pessoa tem que, na verdade, se preocupar em entender qual é o perfil que a pessoa quer. Às vezes, o fato de ela ter esse óculos, esse depois dela, se a população quisesse uma mãe, uma pessoa acolhedora, com uma cara de senhora, uma cara de... Às vezes essa imagem dela seria perfeita. Não estou falando que o depois da Dilma, né, ali está trocado, né, antes e depois. O antes da Dilma seria uma imagem errada. Não. É que o povo queria um herói, continuar com um herói. E eles precisavam mudar a imagem da Dilma para um herói. Se ela quisesse uma pessoa simples do povo, ou uma mãe, né, em vez do pai, a figura do pai, uma pessoa paternal e tal, ela podia ter deixado a imagem do jeito que estava, que talvez ela convenceria. E a gente vê muito isso nas cidades. Às vezes a pessoa, aquele jeito simples, ele não precisa mudar. Como avaliar a imagem? É muito importante você ter As pessoas às vezes se enxergam um gatinho, mas na verdade se enxergam um leão, mas na verdade elas são um gatinho. Para fazer isso, você precisa de pesquisa. Pesquisa de opinião pública é a melhor e mais eficaz ferramenta para você entender o arquétipo, entender como as pessoas te enxergam, como você é visto, como o seu adversário é visto, como você vai montar o seu discurso para poder vencer a sua eleição. E eu vou ensinar você a fazer pesquisa, tá? A minha proposta é que você, nos próximos vídeos, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre pesquisa de opinião pública a fundo, e aí eu vou falar mais sobre pesquisa. Aí a gente vai pegar tudo isso que eu falei sobre SWOT nos vídeos passados, sobre Maslow, sobre os arquétipos de imagem e como que isso você pode colocar e medir e trazer essa informação na pesquisa para poder ter resultado. Tá? Eu quero que você, se você gostou desse conteúdo, eu gostaria que você compartilhasse, comentasse e gostaria que você continuasse seguindo a gente nas redes sociais, essas redes que estão aqui, tá? Para você consumir todo o conteúdo, porque eu quero compartilhar toda a minha experiência com você nesses mais de 20 anos e ensinar você a fazer pesquisa de opinião pública na sua cidade para você ganhar a sua eleição, tá bom? Um grande abraço e até o próximo.